E aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês viram pelo título, hoje a gente vai falar de contratações mais focadas no futebol brasileiro mesmo, as contratações mais caras da história do futebol brasileiro. Como o Thales mencionou, né, vamos falar das contratações mais caras do futebol brasileiro. Falar um pouquinho sobre cada jogador, se a gente concorda, se discorda pelo valor que for pago, né? Se esse jogador atendeu as expectativas que foram construídas em cima dele. Porque nem sempre os jogadores correspondem àquilo que foi investido, né? Porque tem muito jogador que às vezes vem por um valor alto, um preço alto, e às vezes nem acaba nem correspondendo, lesionando demais e não tendo uma sequência ali no clube. Depois acaba saindo e é uma passagem totalmente desastrosa. E a gente vai ver se isso chegou a acontecer aqui nessa lista com algum deles. Isso, e acontece muito ao contrário também, jogadores que vêm desacreditados, né? Os torcedores nem concordam com a contratação. É verdade. Uhum. E o cara acaba virando ídolo no clube, né? Então a gente vai falar sobre isso. Se o cara foi muito caro, né? Ou porque ele é bom, ou porque teve uma boa temporada. E vamos falar nossa opinião também. Se a gente concorda, se discorda do valor de cada jogador. Abrindo nosso top 10, a gente tem o Michael, que foi contratado pelo Flamengo em 2020, quando o Flamengo foi lá buscar ele no Goiás, naquele ano que ele teve de destaque no Brasileirão, foi revelação e foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo investiu 34 milhões para tirar ele do Goiás. O Michael teve uma ótima temporada pelo Goiás, né? Um clube aí que não estava tão forte no Campeonato Brasileiro, mas o Michael vinha jogando muito bem, fazendo vários gols bonitos aí. Era um jogador de bastante drible, né? Velocidade. Se eu não me engano, tem um gol que ele faz, acho que contra o Inter, que ele sai driblando todo mundo ali, leva um golaço, um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro naquele ano. E quando terminou a temporada ele estava disputado por outros clubes. Eu lembro o Corinthians queria contratar ele do também. Palmeiras também, se eu não me engano. Tinha grande expectativa do Corinthians trazer ele, mas ele acabou optando pelo Flamengo. E eu acho que não foi à toa também, né? O valor que foi pago por ele ser um jogador jovem, por ter tido uma ótima temporada, né, pelo Goiás. Eu não sei avaliar ainda se foi correspondido toda a expectativa, né? Porque o elenco do Flamengo é muito bom e você conseguir um espaço ali é bem complicado. Às vezes em um dia que ele tá bem, se ele entrasse na partida ele iria muito bem. Às vezes ele acaba nem entrando porque tem outros jogadores tão bons quanto ele e às vezes ele acaba nem tendo a oportunidade de entrar. Ou às vezes ele entra em um dia que ele tá mal também, então é muito do elenco também do Flamengo. Às vezes o cara não tem tanto espaço, mas eu acho que ele vinha numa fase ruim, mas agora ele tá dando uma melhorada, tá entrando mais nos jogos, entrou bem contra o São Paulo agora no final de semana. E eu acho que ele vai voltar à fase boa, porque não tem como o cara desaprender a jogar bola, né? Sim. Se o cara joga bem, ele joga bem, não tem como. Hora assim que sair dessa fase ruim, ele dá uma melhorada e as coisas vão se encaminhar de novo pra ele. E eu acho que muito do valor investido pelo Flamengo também foi pela idade dele, porque eu achava que ele era bem mais velho. Eu também pensei que ele era bem mais velho, mas eu acho que a idade contribuiu muito por conta desse valor aí, né? Do valor, E hoje em dia, ainda mais que ele conseguiu se destacar durante o ano todo, e o Brasileirão, que são 38 rodadas, são muitos jogos, e ele conseguiu jogar bem a grande maioria desses jogos, então já ele se valorizou muito, né? E o Goiás conseguiu embolsar uma grana boa aí. Na nona colocação tá o Nico Lopes, é um jogador que particularmente eu gosto bastante. O Nico Lopes saiu da Udinese, veio pro Internacional em 2016 por 35,8 milhões de reais. Eu acho que foi um valor até bem pago por ele. É um jogador que, nos jogos que eu achei do Internacional, ele jogou bem, manteve uma certa regularidade, mas com o passar dos anos foi perdendo espaço no time, né? Até quando ele chegou, ele fazia bastante gol. Quase todo jogo tinha gol dele, quando ele jogava pelo Inter. Mas é exatamente o que o Carlos falou. Depois de um tempo, ele começou a perder espaço ali. E teve umas lesões também que atrapalharam ele. E aí ele foi deixando de ser importante para o Inter até a saída dele acontecer. Em 2013 a gente teve uma compra que agora ocupa o 8º lugar dessa lista, que foi quando o Pato veio do Milan para o Corinthians. E o Corinthians desembolsou 40,5 milhões pelo Pato, e eu acho que é uma das piores contratações dessa lista. Uma das contratações que não deu certo nem minimamente, assim, porque eu acho que nem dentro de campo ele conseguiu render tanto e nem... Talvez até fora conseguiu vender camisa, conseguiu essas coisas, faturar uma grana. Mas eu acho que foi nada mais que isso, assim. Até teve pênalti que ele ficou marcadaço na história do Corinthians porque ele perdeu aquele pênalti. Eu nunca conheci um torcedor do Corinthians que gosta do Pato, pelo menos do tempo que ele passou no Corinthians. Não conheço nenhum.
Enfim, por isso eu acho que é uma das piores contratações dessa lista aqui. O Pato pra mim é a eterna promessa desde sempre. Eu acho que por onde ele passou, assim, ele sempre foi com muita expectativa, né? E acabou não suprindo com tanta expectativa, assim. Eu acho que no Milan, no Corinthians, então, nem se fale, né? Teve... Pelo São Paulo também, ele saiu do Corinthians mal, veio pro São Paulo, ele até que jogou bem, mas, né, era o Pato, né? Sempre teve uma grande expectativa em cima dele, por onde ele passou também. Ele mesmo vindo mal do Corinthians, indo pro São Paulo, havia uma expectativa nele, ele até teve um bom futebol ali no São Paulo, né, mas nada comparado pela expectativa que foi criada nele, pelo valor também que foi pago. Eu acho que a melhor fase do Pato, depois do Inter, foi no São Paulo, porque até no Milan ele jogou bem e tal, teve alguma, mas era alguns lampejos, assim, alguns jogos que ele ia bem, aí depois já não jogava tão bem. No São Paulo ele até conseguiu manter uma regularidade na primeira passagem dele lá em 2014, mas não foi uma coisa espetacular, uma coisa grandiosa, ele fez bons jogos e manteve uma regularidade. Mas eu acho que foi a melhor fase, assim, comparado aos outros clubes, porque ele oscilava muito. Então o único clube que ele conseguiu manter uma regularidadezinha foi no São Paulo mesmo. Acho que até por conta do elenco do São Paulo, né? É um time bem treinado pelo Muricy também, tanto que foi vice do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mas, né, não chegou nem perto da expectativa que tinham em cima do Pato, né? Como eu falei, mesmo vindo numa má fase no Corinthians, a expectativa dele no São Paulo ainda era alta. Em sétimo lugar... tá o Leandro Damião, ele veio, né, do Internacional para o Santos no ano de 2013 por 41,6 milhões, foi um jogador bem caro, mais caro que o Pato, inclusive, e foi uma grande decepção também, né, no Santos. Ele veio com muita expectativa, né, tava jogando muito bem pelo Inter, tava aparecendo ali na seleção brasileira, sendo convocado, também jogando muito bem, né, ficou muito famoso por conta lá do Superclássico das Américas, isso, que ele deu a carretilha, ele botou a bola na trave, né. Então... pelo que ele vinha apresentando de futebol, né, então tinha muita expectativa, né, em cima dele, mas como todo mundo já sabe, né, acabou não rendendo muito no Santos, tanto que hoje tá até esquecido, nunca mais foi convocado. E acho que tinha muita expectativa porque no final dele no Inter deu uma caída e o Santos veio ali para recuperar o bom futebol dele, a boa fase dele, mas aí no final acabou não dando certo, ele rendeu quase nada pelo Santos, muitas lesões também atrapalharam ele, e aí no final eu acho que foi um valor que não teve o retorno nem mínimo, assim, pode dizer. Eu acho que até na época ele valia tudo isso, né, pelo que ele vinha apresentando mesmo, o futebol que ele vinha apresentando, mas, né, jogador é muito improvável, né, não sabe se vai dar certo, se não vai dar, se foi só uma temporada boa, então, né, acabou sendo uma grande decepção. E às vezes é difícil culpar o jogador pelo valor investido, porque são muitas coisas envolvidas ali no futebol. A gente só vê o cara dentro do campo, mas a gente não sabe o que acontece. Às vezes o cara não conseguiu se adaptar, não conseguiu entrosar com o elenco, os jogadores, ou não conseguiu entrar no estilo do técnico, ou alguma coisa na vida particular do cara. São muitas coisas envolvidas. Então o que a gente tem a falar e a julgar é só o que ele faz dentro do campo, né? Mas claro que o jogador nem sempre tem culpa total, porque tem muitas outras coisas relacionadas que podem atrapalhar ele, atrapalhar o rendimento dele no campo. No ano de 2018, o Flamengo foi buscar o Vitinho lá no CSKA Moscou da Rússia, e essa contratação ocupa o 6º lugar aqui no ranking, quando o Flamengo pagou 44 milhões no Vitinho, pagou para o CSKA, e 44 milhões, o Vitinho é um bom jogador, mas 44 milhões é um valor altíssimo, muito alto. E tanto eu quanto o Carlos, a gente acha que ele não rendeu tanto o esperado. Ele teve bons jogos, tem bons jogos no Flamengo, assim, mas não são em jogos importantes, não são em jogos que pesa, que vale classificação, sabe? Grandes jogos mesmo. Então eu acho que ele não rendeu o que se esperava, ainda mais pelo valor que foi investido, um grande valor, né, investido nele. E não foi tão decepcionante quanto o Leandro Damião para mim, porque o Leandro Damião para mim é um jogador maior que ele, tinha mais coisas a oferecer do que ele, mas mesmo assim pelo valor que foi investido eu acho que ele decepcionou, sim. Sim, e pegando o exemplo da própria lista, a gente falou de Nico Lopes, de Alexandre Pato, Leandro Damião, e para mim todos esses jogadores são mais jogador que o Vitinho, e o Vitinho foi o mais caro que eles, entendeu? Então eu acho que o Vitinho teve sim um bom momento ali no Flamengo, né? Vezes hora titular, hora reserva, mas apresentou um bom futebol, mas que ainda não justifica os 44 milhões. Então eu não concordo muito, né, com esse valor que foi pago, eu acho que é um valor alto. E ele,
Eu não lembro se ele veio com muita expectativa, acho que até veio, né, com certa expectativa. É porque ele tava meio que embaixo lá no CSKA, e os caras queriam recuperar ele. Sim. Mas ele tinha uma expectativa, assim, pelo que ele tinha feito no Inter, né? Porque quando ele saiu do Inter, ele saiu em alta daqui do Brasil, né? Saiu em alta. Eu acho que o valor dele, né? Eu acho que o valor foi investido mesmo foi porque ele saiu em alta e ele foi pra fora do Brasil, né? Então isso valorizou ele. Ele voltou novo até, querendo ou não. Ele não voltou tão velho. Então, acho que por isso que pagaram um valor tão alto. Não foi nem questão de bola jogada mesmo. Na quinta colocação, aparece o Gerson, né? O Flamengo novamente está aqui nessa lista. O Flamengo foi buscar ele lá na Roma por 49,7 milhões de reais. É um valor, assim, bem alto também, né? Mas vem daquele, né, super time do Flamengo, o time aí campeão da Libertadores, brasileiro. Então, o Flamengo, né, com a venda dos seus jovens jogadores, Vinícius Júnior, Paquetá, conseguiu trazer um dinheiro, né, e montar um elenco muito forte. Eu acho que eu não me recordo também se o Gerson veio com muita expectativa, mas se veio ou não veio, ele jogou muita bola, né? Com certeza é uma das melhores contratações que eu vi no futebol brasileiro, nesse século agora. Com certeza é uma das melhores, que o Gerson rendeu muito, jogou muita bola em todos os campeonatos, tanto no Brasileiro, quanto no Carioca, quanto em Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, em todos ele rendeu. E, enfim, não tem o que falar do Gerson, né? E eu acho que o Gerson dessa lista aqui é um dos melhores jogadores, né? Eu acho que o valor por ele foi bem pago, né? Tanto que agora ele foi vendido, né, pra Europa. O Gerson não tem que falar mesmo, ele é um ótimo jogador, ele que ditava ali o ritmo de jogo do Flamengo. Eu acho que esse Flamengo super campeão tá muito ali por conta do Gerson também, né? Dele ser o maestro desse time do Flamengo, então... E o Gerson em jogos grandes ele aparecia também. Ele Exatamente. sempre buscava o jogo, buscava a bola, ou ele ajudava na marcação quando o Flamengo não tava conseguindo segurar a bola por muito tempo, perdia a bola rápido, ele conseguia ir lá marcar, recuperar a bola. Aí a proteção de bola dele muito boa, que era difícil tomar a bola dele. Então, e os passes dele também, tem aquela partida contra o Corinthians lá, o 4x1, que ele dá a bola, se eu não me engano, pro Bruno Henrique, né, fazer o gol. Sim, passe demais. Então o Gerson era um jogador completo ali, que tinha todas as características que um jogador de meio campo precisa ter, e não é à toa que é um dos principais cogitados atualmente para a seleção brasileira, e muita gente acha que ele tem que ser titular da seleção brasileira. E muito do valor pago por ele foi porque ele é jovem ainda, né? Ele é novo, o Gerson tem 23 anos ainda, 23, 24 anos, ele é muito novo ainda. Então tem muita coisa ainda para viver, e já se olhando assim, parece que é um jogador de 29, 30 anos já, pela experiência que ele tem, a leitura de jogo que ele tem. Pela maturidade dentro de campo. A maturidade também. de jogo mesmo dele. Em quarto lugar, a gente tem mais uma daquelas contratações que, como eu disse na do Gerson, essa também pode ser considerada uma das melhores contratações desse século. Foi quando o Corinthians buscou o Tevez lá no Boca Juniors por 60,5 milhões de reais em 2004. E deu muito certo, né? Deu muito retorno, porque o Tevez é um dos jogadores com maior fama, assim, que o pessoal do Corinthians, a torcida, lembra mais e respeita mais. Porque ele jogou muito mesmo, foi um valor muito bem investido, porque ele rendeu, ele deu retorno para o clube, tanto fora de campo com venda de camisa, quanto em campo, jogando bola, e só valorizou e foi para a Europa. Enfim, então aqui foi um valor muito bem investido, e o Tevez jogou muito pelo Corinthians mesmo. Se tratando de futebol brasileiro, e no ano de 2004 ainda, né, é um número assim astronômico, pago num jogador, né. O Tevez estava cogitado para jogar na Europa, né, e acabou vindo para o Corinthians. E não tem o que dizer, é considerado por muitos aí como um dos ídolos aí da história do Corinthians, né? Ficou muito emblemático aquela partida dele contra o Santos, naquela goleada. Então acho que foi um valor muito alto, principalmente tratando do ano, né? Que foi em 2004. Mas é um jogador que trouxe muito retorno pro Corinthians. Isso é uma coisa que a gente estava falando em off. 60 milhões de reais hoje é muito investimento. Tanto que da história do futebol brasileiro, das contratações, ele está em quarto. E foi em 2004. Se hoje é muito dinheiro, imagina lá em 2004, esse investimento, esse tanto de dinheiro. Mas foi, ainda bem pro Corinthians, um valor que compensou e que deu retorno. Abrindo o pódio, aparece aqui o Arrascaeta, né, quando ele saiu do Cruzeiro e veio pro Flamengo lá em 2019, por 63,7 milhões de reais. Não tenho o que dizer também do Arrascaeta, vinha jogando muito no Cruzeiro, né? Eu acho que pode ser considerado um ídolo até do Cruzeiro, tava jogando muita bola. Eu acho que dos últimos estrangeiros aí, né, foi um dos mais que jogou bola aqui no futebol brasileiro. Tanto que ele saiu do Cruzeiro em alto nível, veio jogar no Flamengo também em alto nível, jogando muita bola. E o valor, né, foi alto, 63,7 milhões de reais.
mas também, né, foi para aquele super time do Flamengo, eu acho que foi um valor bem investido no Arrascaeta. E o Arrascaeta é um jogador muito importante pro Flamengo, que quando a maioria dos jogadores ali de muita qualidade da equipe do Flamengo estão sumidos, não estão participando tanto, ele chama a responsa do jogo, da partida, põe a bola no pé, às vezes dá uma bola enfiada ali, dá um chute fora da área, ou numa bola parada, consegue resolver o jogo, consegue cruzar, deixar o cara na cara do gol, cruzar a bola na cabeça do Gabriel, ou seja lá de quem for que estiver na área. E é nessas horas que ele faz valer todo o investimento feito nele. Então ele é sempre um jogador diferente em campo, diferenciado, que faz jogadas diferentes, que tem uma visão, uma leitura diferente dos outros jogadores, e que traz muita coisa para o jogo do Flamengo, muita coisa positiva, e que sempre em jogo grande ele cresce também, sempre tenta resolver. Em segundo lugar, aparece aqui, para mim, a melhor contratação feita no futebol brasileiro nos últimos anos, que foi o Gabi, quando o Flamengo foi buscar ele lá na Inter de Milão, na Itália, em 2020, e pagou 79 milhões de reais. Na verdade, o Gabriel já estava no Flamengo, foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, foi artilheiro, foi melhor jogador da América, mas era por empréstimo, e aí teve aquela expectativa, as negociações lá com a Inter, aí tava tendo dificuldade, mas o Flamengo conseguiu investir o dinheiro, conseguiu comprar em definitivo o Gabriel, que tá até hoje, vem jogando muito, todos os campeonatos que ele joga, ele luta pela artilharia, ou é artilheiro, ou tá ali na vice da artilharia. Então é um jogador que valeu muito o investimento, trouxe muito retorno, que só cresceu e evoluiu o futebol dele nos últimos anos, cada vez mais objetivo, e eu acho que é com certeza um dos principais jogadores do Flamengo, e tem tudo para se tornar um ídolo do Flamengo mesmo, porque ele ama o clube, ele joga com amor. Até semana passada saiu um videozinho aí dele no vestiário do Flamengo, cantando uma musiquinha lá, falando que ama o Flamengo, ama jogar pelo Flamengo. Então você vê que ele faz isso com prazer mesmo ele gostando do Santos, tendo muita identificação, a conexão que ele teve com o torcedor do Flamengo nos jogos, em tudo, o jeito dele de ser mesmo casou muito bem com o Flamengo. Então eu acho que foi um investimento certeiro do Flamengo e que deu muito certo. E não é à toa, se não fosse por ele ali, claro, por outros jogadores também, mas principalmente por ele, talvez o Flamengo nem teria ganho aquela final do River Plate nos últimos minutos ali. O Gabigol, quando sai do Santos, né, e vai pra Inter, muita dúvida foi criada, né, porque ele acabou não jogando muito bem lá, até porque também não teve muito espaço, não teve muitas oportunidades no time, e o né? jeitão dele também, um pouco de maturidade da parte dele também não ajudou muito ele naquela época, deixou o filme dele bem queimado lá, e os italianos são bem rígidos, né, então se não andar na linha com os caras... É uma outra cultura, né, um outro futebol, assim, exatamente, né? E então muita dúvida tinha sobre o Gabigol, né, mas pelo valor pago aí pelo Flamengo, né, quando o Flamengo pagou em definitivo ele mesmo, ele já estava jogando muito no Flamengo, né? Eu acho que valeu os 79 milhões de reais pagos aí, né? Foi um ótimo investimento. Tanto que o Gabigol, né, como o Thales falou, se ele se tornar ídolo, né? Considerado por muitos como um ídolo, para outros não. Mas se ele se tornar um ídolo aí, né? Na história do Flamengo, vai ficar marcado esses dois gols aí em cima do River Plate, né? No finalzinho. E é o que valeu o investimento, né? Você paga o jogador para isso, para ter um investimento em títulos. E o Gabigol... depois que foi comprado mesmo, definitivo, até antes pelo Flamengo, né? Tem um monte de títulos já. E se eu não me engano, ele já tá na lista dos maiores artilheiros da história do Flamengo ali. Então, eu vi, acho que essa semana passada, mas eu vi uma coisa bem por cima, assim, ele ainda tá longe do Zico, mas já tem bastante gols, já tem bastante gols ali no ranking ali. Então, eu acho que é uma questão de tempo, se o Gabigol continuar no Flamengo, continuar com esse nível que ele tá, que é muito provável que ele continue, é questão de tempo até de se tornar um dos principais ídolos da história do clube, e até pela identificação que ele tem com o clube e com a torcida. E muito desse Flamengo vitorioso passa pelo Gabigol, né? Como o Thales falou, pela quantidade de gols. A gente até trouxe aqui um vídeo dos artilheiros do Brasileirão, né? Eu acho que, se eu não me engano, o Gabigol aparece 2 ou 3 vezes na lista, né? E na última década ele foi o jogador que fez mais gols numa temporada no Campeonato Brasileiro. Foi 25, né? Eu acho que foi 25 gols. Vou deixar até aqui na descrição do vídeo, né? O link desse vídeo dos artilheiros. Então, muito passa por conta do Gabigol, a quantidade de gols que ele veio fazendo, né, e a importância dele mesmo pro time do Flamengo. Por sempre tentar participar e chamar responsabilidade em jogo importante, em jogo grande também. Em primeiro lugar, mais um jogador contratado pelo Flamengo, né? No ano de 2020, o Flamengo foi buscar o Pedro lá na Fiorentina por 87 milhões. Assim como o exemplo do Gabigol também, né? Foi com uma certa expectativa para a Europa, acabou não rendendo, não tendo espaço. Não teve muitas oportunidades, né, o Pedro? E veio para o Flamengo, teve bons jogos, né? Teve uma boa temporada também.
mas eu acho que ainda não correspondeu do que foi esperado do Pedro, né? Do que o Pedro apresentava lá na época do Fluminense, ainda quando ele foi convocado, né? Antes da lesão, né? Porque depois da lesão demorou para se recuperar, encontrar o futebol dele de novo. Verdade. E por se tratar do primeiro jogador da lista, né, eu acho que ainda não correspondeu ainda com o futebol, né? Se a gente pega como exemplo o Gabigol, né, foi mais barato que ele e rendeu muito mais que ele. Muito mais esperado, né? Mas o Pedro é um jogador jovem, ainda tem muito o que mostrar, né? Então eu acredito que ele vai ter ótimas temporadas com o Flamengo e vai chegar a corresponder esse valor investido de 87 milhões. Até porque sempre que o Pedro entra, ele faz gol, ele entra bem, ele dá outro dinamismo ali pro ataque e ele consegue suprir bem a falta do Gabigol quando o Gabigol tá com a seleção ou quando o Gabigol tá machucado. E ele é uma ótima opção de banco também pro Flamengo e acho que na maioria dos times do Brasil ele seria titular absoluto, porque ele é muito bom. Sim. É um estilo diferente do Gabriel, porque é um estilo mais lento. O Gabriel tem mais velocidade, né? Acho que o Gabriel até finaliza melhor do que ele, mas ele tem um domínio excelente, a proteção de bola dele, ele tem uns dribles... Ele é mais um 9 fixo, né? Isso. Um centroavante mesmo, né? O drible dele não é tão rápido, mas ele consegue tirar bem ainda. Quando os caras vêm, ele consegue, mesmo com um drible ali mais lento, ele consegue dar um driblinho de corpo, proteger bem, fazer o giro. Então ele sempre consegue acabar limpando a jogada, criando alguma coisa ali para os companheiros dele, ou ele mesmo finalizando a jogada. Ele finaliza muito bem também, não tão bem quanto o Gabigol, mas finaliza bem também. E ainda está se lapidando, ainda vai melhorar muito o Pedro. Eu tenho muita expectativa nele, gosto muito do estilo dele, ainda mais pelo motivo de estar se tornando cada vez mais raro o estilo, jogadores jovens com o estilo do Pedro, um centroavante mesmo, goleador. E a maioria dos jovens hoje jogam, que até surgem como centroavante, acabam indo para as pontas, ou mudando o estilo de jogo com o passar do tempo. Então eu gosto muito, eu acho que ele ainda vai evoluir muito e vai render muito, não só para o Flamengo, como para a seleção também. Eu ia falar também, eu acho que o Pedro futuramente é um jogador de seleção brasileira. Então se ele vir nessa pegada aí, né, apresentando bom futebol, como o Thales falou, o centroavante fixo é uma certa carência, né? Com o futebol moderno foi aparecendo os falsos 9, jogador que joga ali no meio, mas cai um pouco para os lados. Então acho que o Pedro, né, ele tem muito disso de ser raro no futebol, né? Um centroavante fixo ali mesmo. E isso é muito importante porque às vezes são jogos que a gente precisa de jogadores com características diferentes. Por exemplo, o Gabigol tá titular na seleção, jogando a Copa do Mundo e não tá dando certo lá no jogo, naquele jogo específico contra aquela seleção específica. Às vezes eles fazem um esquema de jogo que não bate com o jeito que o Gabigol joga. Seria uma ótima opção o Pedro entrar, mudar, ser um jogador fixo lá na frente. E o Pedro, ele tem uma coisa muito boa, que a bola chega nele, ele consegue proteger a bola, ele consegue fazer o pivô, consegue escorar para alguém chegar batendo. Então isso é muito importante, às vezes precisa mudar o estilo de jogo da partida, do ataque, a movimentação ali. Você coloca um jogador com um estilo diferente dos outros, já muda tudo ali, porque aí os outros jogadores vão se movimentar de outra forma, tudo vai mudar, a dinâmica do ataque vai mudar. Então isso é importante também, ter um jogador com essa característica. Por isso que eu acho que o Pedro tem a agregar muito aí pro Flamengo e pra seleção futuramente. Então é isso. Foi mais um vídeo que a gente trouxe para vocês, espero que vocês gostem, né? Comentando aqui das contratações, viu que praticamente só deu Flamengo na lista, né? Mas foi mais isso, mais um vídeo informativo com a nossa opinião. Espero que vocês gostem, muito obrigado pelo carinho que a gente recebe de vocês, pelos comentários, por compartilhar o vídeo, isso é muito importante pra gente, né? A gente é um canal novo ainda, estamos crescendo. Não esquece de seguir a gente no Instagram. E eu só queria lembrar aqui, falar pra vocês, é uma coisinha simples, mas é importante falar que a gente tá tendo uma demora aí nas postagens dos vídeos, porque a gente tá trabalhando muito, a gente trabalha, estuda, a gente tá em férias, mas tá trabalhando mais do que quando a gente tava tendo aula da faculdade. Então tá meio corrido, não tá tendo muito tempo pra editar e pra gravar, e enfim, mas a gente tá fazendo o que pode, e a gente pede que vocês possam entender aí, desculpa a gente pela demora, mas sempre que possível a gente está se esforçando, sempre tem um tempinho para trazer vídeo aqui para vocês. Então deixem nos comentários, mandem lá no Instagram temas de vídeo, sugestões para a gente trazer aqui para vocês, e futuramente vamos trazer mais vídeos sobre transferências e contratações, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial também. E é isso, muito obrigado por tudo, pela força, e até o próximo vídeo. Falou! Eu gostei desse vídeo, mano. Eu gostei. Vamos gravar outro agora? Tô no pique. Você é doido, mano. Tô cansado. Você é doido.